Rússia enfurece Elon Musk com ameaças de destruição Starlink. E agora Elon Musk decidiu destruir todos os satélites da Rússia? Como Elon Musk consegue combater os satélites russos? Rússia quer construir mísseis para abater vários satélites Starlink? Veja nosso vídeo para saber mais. Inscreva-se no canal para não perder notícias interessantes. O inventor Elon Musk tem uma longa relação estreita com o Pentágono e eles estão trabalhando em satélites militares para os Estados Unidos e tudo isso se voltará para a Rússia. Todos os poderes de Elon Musk agora serão usados contra os satélites da Rússia? Os detalhes de todos os planos de Elon Musk e dos militares, é claro, não são divulgados, mas podemos supor que esses são projetos bastante significativos. Não é segredo para ninguém que o homem mais rico do mundo é uma arma estratégica dos Estados Unidos. A situação na Ucrânia já nos mostrou que os satélites SpaceX estão sendo usados ativamente para fins militares. Elon Musk ficou do lado da Ucrânia desde os primeiros dias do início de um grande conflito geopolítico com a Rússia, fazendo com que o empresário se tornasse um inimigo do último. Os russos consideram Elon Musk e seus companheiros um perigo para seu país. Como os satélites Starlink são usados pelo lado ucraniano contra seu inimigo no campo de batalha? Os satélites da internet de Starlink estão rapidamente se tornando satélites militares contra a Rússia. Lembre-se, em fevereiro, na Ucrânia, a internet via satélite Starlink foi ativada imediatamente após o apelo à máscara do lado ucraniano. Internet via satélite da Starlink será capaz de usar todos os residentes da Ucrânia. A autorização será válida apenas durante o tempo de guerra. De acordo com o CEO Elon Musk, a Rússia ainda está focada em tentar interromper o serviço de internet via satélite SpaceX Starlink. A Starlink até agora resistiu às tentativas de ciberguerra e hacking russas, mas eles estão aumentando seus esforços, disse ele no Twitter. Musk tweetou no mesmo dia em que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais acusaram oficialmente o governo russo de um hack em fevereiro que interrompeu o acesso à internet por satélite do provedor rival Viasat. De acordo com Musk, a Rússia também está tentando atacar o Starlink, que atualmente atende a cerca de 150 mil usuários na Ucrânia. O uso de satélites Starlink na Ucrânia irritou algumas penas na Rússia, colocando um ponto vermelho na SpaceX como um alvo potencial de retaliação. Por exemplo, o diretor-geral da Agência Espacial Russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, expressou insatisfação com o fato de que as forças ucranianas usam os satélites de Elon Musk para comunicação. E por isso, Elon, você será levado à justiça como um adulto, não importa o quanto você brinque. Rogozin supostamente se dirigiu a Musk no Telegram, retweetado pelo fundador da SpaceX. Eu não acho que exista essencialmente algo que torne o terminal Starlink mais seguro do que os outros, exceto por sua falta no momento. A SpaceX também tem um contrato de defesa com o exército dos Estados Unidos para construir 4 satélites, o que deixa os militares russos muito preocupados. Os satélites avisarão sobre ataques de mísseis, de modo que isso poderia privar os mísseis de combate russos de uma vantagem. Um contrato desse tipo para a empresa espacial privada SpaceX é o primeiro e provavelmente não o único. Para este contrato, a empresa recebeu um valor de US$ 149 milhões. O objetivo é usar satélites de amplo campo de visão para garantir uma cobertura consistente em todo o mundo. O exército dos Estados Unidos já colaborou com Elon Musk, usando seus satélites para ajustar a navegação das tropas militares no solo e no ar. Agora, a Rússia está tentando hackear os satélites militares de Musk. A Rússia não esconde que Elon Musk e seus satélites militares são uma ameaça para a Rússia. Eles podem a qualquer momento se tornar um sistema de controle de mísseis e forças terrestres, acredita o Kremlin. De acordo com o mesmo Dmitry Rogozin, esses dispositivos serão colocados em um número cada vez maior e, a qualquer momento, podem ser transformados de meios de comunicação em um sistema de controle de mísseis de cruzeiro, forças especiais e uma rede de agentes. No futuro próximo, as empresas de defesa russas planejam aumentar a produção de equipamentos militares para as necessidades de guerra eletrónica em 20-30%. Ao mesmo tempo, devido à participação de fábricas em série e na produção de protótipos, o tempo necessário para dominar a produção em grande escala de novos produtos será significativamente reduzido. Tudo isso para que a Rússia possa fazer algo contra a máscara de Elon. Na Rússia, há mais de uma década, está sendo criado um sistema de defesa espacial capaz de interceptar os alvos mais complexos, espaçonaves, bem como mísseis balísticos. Quando perguntado sobre o que aconteceria se a Rússia abater satélites, Elon acrescentou: isso significa que eles terão que usar muitos mísseis anti-satélite. Eu acho que podemos lançar satélites mais rápido do que eles podem lançar mísseis anti-satélite, disse o empresário. Elon Musk acredita que a Rússia não será capaz de desativar mais de 2.000 satélites Starlink.
Perguntado se haveria uma ameaça potencial se os satélites Starlink fossem direcionados à Rússia e à China, Musk disse: "Foi interessante ver uma demonstração anti-satélite russa há alguns meses no contexto desse conflito." O Comando Espacial dos Estados Unidos anunciou que, em 15 de abril, os militares russos lançaram um foguete anti-satélite do cosmódromo de Plesetsk. Tais testes representam uma ameaça potencial para todas as potências espaciais porque, se forem bem-sucedidos, ou seja, o alvo em órbita será atingido, centenas de detritos surgirão no espaço próximo da Terra, o que pode danificar ou incapacitar um satélite de qualquer país. Foi o que aconteceu quando os mísseis anti-satélite foram testados pela China e pela Índia. Mas os militares dos Estados Unidos disseram que, após o lançamento russo, não apareceram novos destroços ou objetos em órbita. Seja como for, a criação pela Rússia de um sistema avançado de defesa antimísseis se encaixa perfeitamente na tendência internacional estabelecida no início dos anos 2000 pelos Estados Unidos. Este último, então, começou a criar um sistema de defesa antimísseis escalonado com áreas de posicionamento na Europa, conhecidas como Europro. O projeto americano também prevê a criação de veículos de lançamento terrestres GBI com unidades de combate EKV para interceptação transatmosférica de ogivas de mísseis balísticos. Supõe-se que esses mísseis possam interceptar satélites inimigos. Com base nisso, pode-se argumentar que, no caso de uma das partes obter uma vantagem na implantação de armas no espaço, ela certamente a usará. Atualmente, existem 3 potências capazes de criar e implantar armas no espaço: os Estados Unidos, a Rússia e a China. A indústria espacial dos Estados Unidos tem tido um rápido desenvolvimento nos últimos tempos. Isto é conseguido através do envolvimento de empresas privadas cujas ambições e abordagem ao trabalho tornaram possível criar em um curto espaço de tempo veículos de lançamento que empurraram significativamente a Federação Russa no mercado de transporte espacial. Em primeiro lugar, isso se aplica à empresa muito discutida e criticada SpaceX. Além disso, a SpaceX já tem o veículo de lançamento mais pesado do mundo no momento, o Falcon Heavy, com uma capacidade de carga de 63,8 toneladas por órbita de suporte baixo, IEO. Mas o desenvolvimento mais ambicioso e interessante da SpaceX é o foguete BFR superpesado e reutilizável com a espaçonave Starship. Deve ser um sistema de 2 estágios totalmente reutilizável com motores movidos a metano com a capacidade de produzir 150 toneladas de carga útil para o IEO. O fundador da empresa SpaceX, Elon Musk, espera que o custo de saída de carga em órbita BFR de Starship será comparável com o principal cavalo de trabalho SpaceX foguete Falcon 9. Agora, há rumores de que novos satélites militares estão sendo construídos em SpaceX. A vantagem obtida pode encorajar o Departamento de Defesa dos Estados Unidos a militarizar ativamente o espaço exterior. A indústria espacial vem se desenvolvendo nos últimos anos. SpaceX está fortemente apostado neste campo e seu grande concorrente da Rússia, Roscosmos, está perdendo terreno fortemente. As sanções dos Estados Unidos atingiram fortemente a indústria espacial da Rússia. É provável que a SpaceX de Elon Musk simplesmente os destrua e leve todos os projetos para si. Em primeiro lugar, diz respeito ao sistema de defesa anti-mísseis. A colocação em órbita não apenas de satélites capazes de rastrear o lançamento de mísseis estratégicos e direcionar mísseis interceptores terrestres, mas também de plataformas de combate com armas de foguete ou laser, pode fortalecer significativamente as capacidades do sistema de defesa anti-mísseis, afetando tanto as ogivas quanto o próprio foguete, na fase inicial do voo, até o momento da separação das ogivas. Para aqueles que duvidam das capacidades das armas a laser, podemos lembrar o projeto YAL-1, projetado para destruir mísseis balísticos na fase inicial do voo com a ajuda de um laser com uma potência de cerca de 1 MW colocado em uma aeronave Boeing 747-400F. Como resultado dos testes, a possibilidade fundamental de tal interceptação foi confirmada. A destruição do alvo foi prevista a uma distância de até 400 km. O encerramento do programa de SVIAS-ANO provavelmente com um tipo ineficiente de laser usado em reagentes químicos. As tecnologias modernas permitem criar armas a laser com uma potência de até megawatts com base em lasers de fibra ou estado sólido. Inscreva-se no nosso canal para saber mais. Deixe comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos e assista nossos outros vídeos também.